Fala, time, boa tarde. Vamos para mais um treinão. É muito raro eu ter uma janela assim no horário da tarde, mas hoje um aluno meu desmarcou, teve um imprevisto. Tô aqui, ó, acabei todos os meus afazeres aqui da Seven, parte de gestão, parte de controle financeiro aqui. Já finalizei todas as contas, todos os atendimentos que eu tinha para fazer. E aí vou aproveitar agora para entrar no meu momento terapia, né? Vamos mandar mais um treinão. Para quem não sabe, aqui no segundo andar a gente tem uma academia completa, tá? E eu tô mesclando meus treinos entre treino de musculação, meus treinos de corrida e também os treinos de cross. Hoje, no caso, é um treino específico de costas, bíceps e vamos fazer um pouquinho de cardio também, fazer uma corridinha, um treino híbrido e vou mostrar tudo aqui para vocês. Então é isso, galera. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês um pouco do meu treino, tá? Dentro do treino é onde eu me desligo realmente dos problemas, me desligo de tudo que eu tenho para fazer para poder ficar um pouco mais tranquilo, para poder aliviar um pouco da tensão do dia a dia e também melhorar minha cabeça, né? Como vocês podem ver em específico aqui, ó, a academia, ela tá toda vazia. A gente trabalha com formato personalizado de atendimento, então mesmo nos horários que eu tô dando personal, o fluxo aqui é bem vazio, é eu mais o meu personal, ou eu e meu personal e uma outra professora com o personal dela, tá? Onde o intuito é a gente trabalhar com esse atendimento personalizado e totalmente individualizado. Nosso objetivo desde o início foi sempre trazer a melhor experiência possível para o aluno. E a gente se preocupa muito com isso, é por isso que a gente também se preocupa muito em relação ao ambiente. Então, um ambiente exclusivo, uma coisa mais íntima, uma coisa mais confortável, tá? E aqui, ó, como eu vivo sempre na correria, eu gosto muito de tomar um pré-treino para dar aquela animada. E hoje não vai ser diferente, certo? Treinão de costas, bíceps, colocar aquela música no talo e mandar aquele treinão. O pré-treino que eu tô tomando é esse aqui, ó. Mexe com o dedo mesmo. E galera, aqui é onde eu me desligo, onde eu realmente consigo me conectar com a minha parte criativa, que eu consigo ter novas ideias para poder produzir para minha parte profissional. Na maioria das vezes, enquanto eu estou treinando, eu estou criando várias coisas para o dia a dia da Seven, estou planejando vários novos projetos e é onde realmente eu consigo me tornar produtivo, fazer minha cabeça funcionar, consigo tirar toda a tensão aí e me conectar um pouco mais comigo mesmo. E um assunto que muita gente me pergunta também é em relação ao meu lado atleta, se eu realmente parei, o porquê que eu parei. Tô postando muito pouca coisa de treino de cross e só postando coisa profissional praticamente. Não postei nada no Instagram informando que eu ia parar, se realmente eu ia parar, o porquê que eu tava postando menos. Mas basicamente foi uma decisão que doeu. Eu já vinha pensando há bastante tempo nisso. Como todos que me conhecem sabem, eu sou apaixonado por competir, sempre fui. Sinto muita falta de estar dentro das arenas, mas infelizmente para a realidade que eu vivo e para onde eu quero chegar, eu precisei tomar uma decisão, precisei escolher entre realmente dar uma condição melhor de vida para minha família, em priorizar o que realmente importava para mim e aonde eu queria chegar com o meu lado profissional, ou continuar ali naquela vida de competição e, de repente, ganhar alguns títulos, ganhar alguns troféus, mas não ter a relevância profissional que eu gostaria de ter. E eu pensei muito, conversei muito com a Júlia antes de tomar essa decisão. Ela até me questionou, falou, não, amor, calma, não é assim. Mas eu estava decidido. Eu sempre fui muito decidido daquilo que eu queria como profissional. E eu sempre quis e
tive certo na minha cabeça de que eu gostaria de ser o melhor e realmente elevar minha profissão, chegar a lugares aí que poucos chegaram, e é o que eu venho fazendo, venho estudando muito, não só coisas específicas da educação física, mas tudo que envolve, então parte de venda, parte de gestão, gestão de pessoas mesmo, parte de liderança, tudo que vai fazer eu crescer profissionalmente e poder desenvolver cada vez mais a Seven. Então, sim, parei de competir, tá? Decidi priorizar tudo isso que eu falei para vocês agora, minha família, meu profissional, crescer profissionalmente e buscar tudo aquilo que eu almejo. E doeu muito tomar essa decisão, mas hoje, vendo, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque, querendo ou não, a vida de atleta ela não é uma vida saudável, é uma vida que consome muito tempo, consome muita energia, consequentemente também acaba degradando muito o seu corpo, o seu físico, e eu percebi que eu não conseguia colocar mais a energia que eu precisava para os meus alunos na minha aula. Então, treinava ali de 3 a 4 horas por dia, e com isso, por consequência, estava sempre cansado, estava sempre com dor, muitas das vezes estava lesionado, e como eu queria muito crescer profissionalmente, isso me afetava diretamente no psicológico. Então eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Então na minha cabeça não fazia sentido nenhum eu estar fazendo tudo aquilo, me desgastando, treinando 3, 4 horas por dia e deixando de ganhar dinheiro, deixando de trabalhar. Então muitas das vezes, como atleta, eu optei por deixar 1, 2 horas livre ali para eu poder treinar, ao invés de pegar um personal. Hoje, olhando para trás, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu sei que o Bruno, de hoje, a imagem que foi construída profissionalmente também faz parte desse lado atleta. Porém, para o momento atual e para as novas etapas de vida que eu viria a passar, foi a melhor decisão que eu tomei. Então, eu preciso estar cada vez mais inteiro para cuidar da minha empresa, eu preciso estar com a cabeça tranquila para realmente tomar as decisões necessárias, eu preciso estar com a minha energia 110% para poder colocar toda essa energia para os meus alunos e trazer a melhor experiência para eles. Eu sempre falo que a minha ideologia de vida é levar mais vida para a vida das pessoas. Então, dessa forma, eu só vou conseguir fazer isso se eu realmente estiver ali em total condição para levar isso para os meus alunos. Não adianta nada eu treinar, eu ir para campeonato, eu ganhar troféu, ganhar medalha, e a minha empresa tá mal, a minha família tá mal. Então, eu precisei tomar essa decisão, precisei priorizar tudo isso, e graças a Deus vem dando muito certo, estou muito feliz, sinto sim falta de competir, mas faria tudo de novo porque é uma coisa que tá me fazendo muito bem. Eu receber todo o reconhecimento dos meus alunos, receber o reconhecimento de pessoas que às vezes nem são meus alunos, mas acompanham o meu trabalho e gostam daquilo que vê, é muito importante para mim e tá me fazendo bem danado também como pessoa. Como continuar evoluindo como ser humano, como homem, e é isso. Vocês viram que eu tava ali dando uma ativadinha na musculatura com um elástico. Eu sempre gosto de fazer dessa forma, fazer uma mobilidade antes, uma ativação um pouco mais leve e começar uma ativação aqui no movimento específico. Hoje a gente vai fazer aqui a puxada neutra e aí começar com uma carga um pouquinho mais leve, mandando informação ali pro músculo e logo em seguida a gente vai aumentando carga, fazendo aí uma progressão. Fechou? E quem vive de alta performance sabe, time. Eu me cobro muito de fazer tudo da melhor forma possível, de fazer o mais bem feito possível. E eu estava muito acostumado a fazer isso no treino, voltado para a competição, né? E eu percebi que até isso era uma coisa que atrapalhava o meu rendimento profissional, porque eu me cobrava tanto em ser o melhor na parte competitiva, em me entregar realmente de cabeça e fazer tudo que era necessário para poder chegar bem nas competições, que eu me tornava uma pessoa improdutiva no trabalho.
Então, não por vagabundagem ou porque eu não queria trabalhar, mas por estar cansado mesmo, por colocar uma demanda de energia muito alta em uma coisa que para aquele momento ali era necessária, mas que acabava influenciando diretamente no meu trabalho. E aquilo, né? Quando você realmente se dispõe a colocar energia nas coisas, as coisas acontecem, principalmente falando de uma empresa que tem que faturar, que tem que crescer. Hoje a nossa conversão de alunos experimentais dobrou em relação ao que a gente tinha em um box, onde eu atendia 30 pessoas por aula. Hoje eu atendo no máximo 12 pessoas por aula e mesmo assim a gente consegue ter um rendimento muito melhor. Justamente porque a nossa energia está sendo 100% depositada para aquilo acontecer. Então eu consigo ter a cabeça mais limpa para tomar as decisões corretas, eu consigo estar mais tranquilo na hora de liderar a minha equipe, na hora de direcionar cada um com as tarefas que cada um deve fazer. E isso é muito importante, é uma coisa que até me fez refletir muito nesse caso do Ganley. Um menino novo, um menino que fez tudo o que devia fazer e mais um pouco. Isso falando, lógico, da cabeça dele. Ele achou que ele estava correto em fazer tudo aquilo. Não vamos entrar no mérito de tudo que aconteceu, mas quanto vale a gente fazer tudo o que precisa ser feito e mais um pouco por um troféu e uma medalha, quando na maioria das vezes o maior troféu que a gente tem é a nossa vida, a nossa saúde mental. Então hoje eu priorizo muito isso. Hoje, ter esse momento aqui de poder estar fazendo um treino desse, para cuidar do meu psicológico, para poder manter a minha saúde em dia, para mim é muito mais valioso do que qualquer outra coisa, do que shape, do que tá nos pódios de competições. Então o meu propósito é outro. Meu propósito é trabalhar pela saúde e qualidade de vida das pessoas, levar mais vida para a vida das pessoas e, consequentemente, também fazer isso na minha vida. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero amanhã, no momento que eu tiver meu filho, ter a melhor saúde possível para poder brincar com ele, para poder cuidar realmente e viver todos os momentos com ele. É isso que para mim realmente importa. Acho que não tem troféu mais valioso do que você poder ter tempos com a sua família, de você poder fazer as coisas funcionais do dia a dia, que é agachar, levantar, você conseguir carregar uma sacola no mercado, que é uma coisa básica, mas que tem muitas pessoas que, por exigir demais do corpo de maneira inadequada, às vezes acabam não conseguindo fazer nem isso, que é o básico. Então, para mim, hoje, é isso que importa, é isso que é mais válido. Além de cuidar da vida das pessoas, da saúde das pessoas, poder cuidar da minha também, ter uma saúde alinhada, corpo, mente e espírito alinhado. E é lógico que para mim é legal eu ver meus alunos conquistando o shape que gostariam. Seria muita hipocrisia da minha parte eu falar que eu não gosto de ter um shape legal e tal. Porém, sem fazer loucura, né? Tudo alinhado com uma dieta adequada, com um treino bem preparado, específico e individualizado para mim. Não faço treino receita de bolo. A mesma importância e profissionalismo que eu levo para os meus alunos, eu coloco nos meus treinos também. Até porque seria muita hipocrisia eu fazer uma coisa para os meus alunos e comigo fazer outra. Tudo o que eu passo para os meus alunos, eu prego na minha vida como um todo, então eu sigo aquilo à risca. Todo mundo quer ter um shape legal, todo mundo quer conseguir vestir uma roupa e se sentir bem, mas muito mais do que isso, eu acho que o que é realmente importante é a gente estar bem alinhado em tudo. Corpo, mente e espírito. Não adianta nada você tá com o shape mais seco da vida e tá com a cabeça pirada, tá com a cabeça ruim. Isso aí não vale nada. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as decisões que a gente toma. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas ideias imediatistas que a tecnologia traz pra gente e começar a dar a importância que a vida realmente tem, que é poder cuidar realmente aí de tudo com paciência, entender que tudo exige um processo, que não é do dia pra noite que, eu vou conseguir ter o shape dos sonhos. É uma construção, é tijolinho em tijolinho, é dia após dia. E acho que quando a gente conduz dessa forma, o processo fica mais prazeroso, sabe? O processo fica mais
mais valioso. A conquista de um shape imediato, ela é totalmente diferente da conquista que você fez a dieta ali, como precisava ter sido feita, você foi lá, você fez o cardio, você fez o treino que precisava ter feito. Os valores são realmente diferentes. É importante vocês se desprenderem um pouco desse imediatismo aí e começarem a construir esse processo sem pressa, sem pular etapas, que automaticamente, se vocês tiverem uma condução dessa forma, vocês vão ver que muita coisa na vida de vocês vão mudar. Tudo na vida é processo. Uma coisa que é muito importante também é a gente não se comparar a outras pessoas. É legal você ter referências, você ter pessoas que te inspiram, mas a minha vida, a minha realidade, ela é totalmente distinta da realidade do outro. Por mais que às vezes sua rotina possa ser parecida, cada indivíduo é único, cada ser humano é único. É isso que eu tento trazer muito para os meus alunos, eu bato muito em cima disso, e cada vez mais a gente vem construindo isso. Porque principalmente com o avanço da tecnologia aí, as pessoas têm essa mania de se comparar. Nossa, mas fulano começou depois que eu a treinar e ele teve um resultado melhor. Nossa, mas porque aquela pessoa ali, ela emagreceu não sei quantos quilos e eu emagreci só X. Então a gente tem que parar com essas comparações e entender que realmente o meu processo é diferente do processo do outro, eu tenho uma rotina totalmente diferente, o meu dia a dia é totalmente diferente e o meu corpo, ele é diferente. O meu processo fisiológico, ele é diferente. A gente, às vezes, acaba se mutilando psicologicamente e no corpo mesmo, acabando com a nossa saúde, querendo resultados imediatistas, quando isso não vai acontecer. Time, como eu iniciei lá atrás, antes de eu começar no CrossFit, eu iniciei no powerlifting. Treinei durante aí 1 ano específico powerlifting. Lógico que minha genética favorece um pouco o ganho de massa muscular, sempre fui mais denso, mas eu aprendi no powerlifting a trabalhar os movimentos de base, né? Então, deadlift, supino, back squat, e eu sempre gostei muito mais de trabalhar movimentos livres do que movimentos em máquinas. Eu sinto que os movimentos livres eles trazem mais densidade muscular, até pela exigência biomecânica que o movimento traz. Então eu sempre gosto de mesclar bastante entre movimentos livres e movimentos de máquinas, e toda a base de força utilizar na maior parte das vezes em movimentos livres. E eu trago isso também para a realidade dos meus alunos. Até para a parte de desenvolvimento motor e cognitivo, é uma coisa que eu percebo que a galera falha muito hoje em dia. O pessoal, principalmente nas grandes redes de academia, acabam se prendendo muito a treinos em máquinas, em aparelhos, pelo fato de ser mais fácil. O erro, na minha opinião, é dos profissionais que têm preguiça de desenvolver aí treinos mais elaborados, têm preguiça de ter que ficar montando e desmontando os equipamentos dos alunos, e acabam, às vezes, atrasando aí a evolução do aluno, tá? Então, eu vejo muito isso acontecendo e foi justamente isso que eu prometi para mim mesmo, que não ia acontecer de forma alguma com os meus alunos. Então, toda a entrega que é preciso ser feita dentro da aula, ela é feita. Tudo que é necessário fazer para que aquele aluno evolua, a gente faz. E isso eu trago para os meus treinos também. Então, eu iniciei com movimentos na máquina para dar uma estimulada, uma aquecida na musculatura. E agora a gente já parte aí para fazer um pouquinho mais de força nos movimentos livres, tá? E principalmente para alunos que estão iniciando, às vezes o aluno chega e ele não consegue direcionar a ativação necessária na máquina por falta de coordenação motora, de capacidade cognitiva para desenvolver aquilo. Então o que é necessário ser feito? Na maioria das vezes a gente precisa construir essa coordenação motora através de movimentos livres, movimentos que exigem um pouco mais dessa ativação cognitiva,
e, consequentemente, depois, quando o aluno for ser transferido para a máquina para fazer um aparelho ali, um aparelho guiado, né, no caso, o aluno vai ter um resultado muito mais eficaz, porque o controle do movimento dele vai ser melhor, a ativação muscular vai ser melhor, porque a gente conseguiu melhorar essa parte neural cognitiva e também a coordenação motora do aluno, certo? E, time, desde quando eu decidi parar de competir, entrou num processo de mudança do físico também. Quando eu competia, o propósito era outro. Eu precisava estar bem para todas as valências que envolviam no CrossFit. Então, levantamento de peso, parte de resistência, de força, potência e também toda a parte ali que envolvia exercícios de cardio, né? E nas últimas competições eu competi com 93 quilos, então a minha dieta, a proposta ela era totalmente diferente para aquilo que eu precisava, então eu comia mais, consequentemente eu treinava mais também, meu gasto calórico era muito alto, só que assim, eu tenho 1,69 m, com 93 quilos eu estava pesado, eu sentia uma certa dificuldade até no meu dia a dia para poder trabalhar, para ficar o dia inteiro em pé, o joelho sentia, tudo sentia. E eu entrei num propósito de mudança, né? Até por causa do casamento. Eu vou casar agora dia 30 de maio. E a nossa meta era chegar nos 86, 85 quilos até o casamento. Fazendo dieta certinho, treinando. E graças a Deus conseguimos. Já se foram aí de 93. Eu bati essa semana 87 quilos, só que numa condição bem legal. Parte muscular, a densidade está bem boa, não perdi massa muscular, consegui dar uma afinada na cintura, perder bastante gordura, só que com um propósito totalmente diferente. Hoje a minha dieta ela é uma dieta voltada para saúde, qualidade de vida e para esse fim estético. Eu precisei mudar, readequar toda a minha rotina, toda a minha estrutura de treinos. Hoje eu consigo treinar no máximo 1 hora por dia, esse é o limite do que eu consigo. Então, hoje, por exemplo, eu só tô treinando agora porque um aluno desmarcou o personal. E aí eu já vou tomar banho aqui no box mesmo e já vou dar sequência na minha rotina de aulas. Então, quando eu falo para vocês da importância de ter um trabalho individualizado, de trabalhar de acordo com a especificidade de cada pessoa, é sobre isso. Às vezes você não está conseguindo evoluir por não ter bons profissionais te auxiliando e também por estar fazendo uma coisa que não está aliada à sua rotina, certo? Esse foi mais um videozão para mostrar um pouquinho para vocês da minha rotina, de uma parte da minha rotina. Aqui a gente foi mostrado literalmente 1 horinha do meu dia, que foi o momento da minha terapia. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve no canal, envia para um amigo. Vamos ter muito mais conteúdos, tá? Vou mostrar muita coisa para vocês. E aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, hoje,
eu tô com 87 quilos, então deu uma boa secada, já cheguei na condição que eu gostaria para o casamento. Como vocês podem ver, mantive qualidade de massa muscular, o trabalho foi feito e agora é só partir para o casamento. Agradeço demais ao meu Nutri, Hélio Neto, esteve sempre comigo presente aí fazendo os ajustes necessários, tá? E ativa o sininho que vem muito mais conteúdo para vocês. Essa foi só uma parte aí de um dos treinos. Vamos trazer conteúdo empresarial, profissional, voltado para a área da educação física, voltado para a área da saúde, tudo que envolve o meu dia a dia e o meu lifestyle. Fechou? Espero que tenham gostado e vem pro time!